aqui, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar, vocês já me conhecem e hoje a gente vai falar aqui a respeito de Marlos, Douglas Costa, Barco, também vamos falar a respeito de Luiz Henrique, apresentação do Patrick e muito mais. Antes de mais nada, eu vou sempre lembrar aqui para você se inscrever no canal, ativar o sino de notificação para você não perder nada do que acontece por aqui. Sempre lembrando, tem vídeo novo todos os dias com todas as notícias atualizadas do nosso Tricolor e também deixa o like aí para ajudar na divulgação do vídeo aqui na plataforma do YouTube. Também lembrar aqui para vocês, o Helder é designer que me ajuda tanto aqui no YouTube como também lá nas outras redes sociais e você pode ter o serviço dele se você quiser, caso você precise de logo, de social media e até outros serviços que ele também faz. Então vai lá com ele que ele se garante muito. O link, os arrobas, eles estão aí na descrição, assim como todas as minhas redes sociais. Então me segue nas outras redes sociais. Hoje teve a apresentação do Patrick. Patrick foi o quinto reforço confirmado e já apresentado pelo São Paulo oficialmente. Ele vai usar a camisa número 88. Como eu passei para vocês, anota mais um aí. Anota mais uma notícia antecipada para o Barbudo Tricolor que eu falei para vocês que ele ia utilizar 88. E aí nós temos quase um gabarito, né? Porque estava previsto que o Alisson fosse usar a 20, ele acabou pegando a 12. Já que o Vitor Bueno, a gente também vai falar de Vitor Bueno aqui hoje, ele vai sair do São Paulo. Então a gente acertou o Rafinha com a 13, o Luan com a 8, o Nicão com a 10, o Patrick com a 88, podendo chegar a mais reforços por aí. Na apresentação do Patrick, nada demais foi dito, né? Apenas uma fala do Júlio Casares que também será comentada aqui posteriormente. Outras notícias que nós tivemos hoje, o Toró, que eu falei para vocês que poderia ser liberado, mas eu falei lá atrás, tinha a possibilidade dele ser reintegrado no elenco e até testado. Diante desses problemas em relação ao ponta rápido, o Rogério Ceni decidiu por utilizar o Toró realmente, então ele vai ser testado para ser realmente esse ponta rápido. Toró, que eu já falei aqui para vocês, ele até tem um talento, cara, mas eu não sei o que aconteceu, principalmente por estar fora do peso, ele acabou não rendendo tudo aquilo que se esperava. Ele rende muito melhor, principalmente entrando no segundo tempo. Minha opinião, tá? Eu sei que muitos de vocês não acompanham o Ceará e o Fortaleza, mas o Rogério Ceni, com a pré-temporada, ele já fez ponta muito pior do que o Toró jogar demais, um absurdo. Um exemplo disso, vocês querem um exemplo disso? É o próprio Romarinho, que já chegou a ser especulado aqui no São Paulo. Ele era odiado pela torcida do Fortaleza. O Rogério Ceni fez ele ser um ponta de destaque, a ponto de ser inclusive especulado aqui como um ponta que poderia ser bem útil, poderia jogar aqui no São Paulo sem problema. Então eu acho que com o Toró, com a pré-temporada bem feita e com o tempo principalmente ele ganhando confiança, já que ele tá fininho, ele não tá mais aquela barriga, né, que ele saiu daqui com uma barriga inacreditável. Ele pode sim dar a volta por cima, eu acredito, e quero ver antes de queimar o jogador antes mesmo dele jogar, né? Vamos esperar para ver o que acontece. Vitor Bueno, mais uma informação confirmada aqui para vocês. Ele acabou de rescindir o contrato. Ele rescindiu o contrato hoje com o São Paulo. São Paulo tinha umas pendências, como eu falei para vocês. São Paulo tem pendência salarial com o Thiago Volpi, com o Pablo, tinha com o Daniel Alves, tinha também com o Éder, continua tendo com o Éder, por isso que ele não rescindiu um contrato. O Vitor Bueno não estava nos planos e o Pablo também, portanto, os dois irão rescindir. O Pablo, o São Paulo está encontrando problemas para acordar. Isso pode levar até a semana que vem. Eu acho que da semana que vem não passa, o Pablo realmente vai rescindir com o São Paulo. Vitor Bueno, São Paulo já acertou e ele vai rescindir esse contrato oficialmente e vai ficar sem clube. Outro jogador que vocês perguntaram muito é a respeito do Bruno Rodrigues. Lembra que eu falei para vocês que ele se ofereceu para voltar para o São Paulo? Ele notificou o São Paulo. Geralmente ele fica falando ali que ele tá esperando, né, só um telefonema, que aí eu volto pro São Paulo e me apresento no São Paulo. Só que dessa vez ele partiu para algo diferente. Ele viu que o Rogério Ceni tava precisando ali do ponta. Ele é um jogador que, cara, ele realmente não tem muito esse negócio de tipo, não vou fazer isso aqui, não vou me expressar dessa forma. Não, ele pensa uma coisa, ele age. Ele é assim, o Bruno Rodrigues. Ele foi lá e entrou em contato com o São Paulo
e perguntou: cara, vocês me querem de volta? Quer fazer um teste, sei lá, alguma coisa do tipo? Pergunta aí pro Rogério Ceni se ele me quer de volta, e o Rogério Ceni não quis. E, portanto, a diretoria vetou uma volta do Bruno Rodrigues. Nesse momento, ele não vai voltar para o São Paulo. Outro jogador que não vem para o São Paulo é o Marlos. Lembra do Marlos? Falei aqui para vocês que depois dele ter rescindido o contrato com o Shakhtar Donetsk, que tinha a possibilidade dele vir jogar aqui. Só que o São Paulo fez uma oferta. O São Paulo tentava ou ele ou o Nicão. O Nicão, como fechou com o São Paulo, a oferta na mesa do Marlos foi retirada. O Marlos também tentava o retorno para o Atlético Paranaense, mas eu também informei isso aqui para vocês. O Atlético Paranaense não vai contratar o Marlos. Isso porque eles não têm interesse na contratação do jogador. Então ele viria para cá se ele tivesse aceito a proposta antes do Nicão. Porque o São Paulo entende que a característica dos dois é muito próxima e é um salário que não seria baixo, então só dava para ter ou o Nicão ou o Marlos. O outro jogador que o São Paulo se dispôs a pagar uma grana alta para resolver a posição era o ponta rápido, só que o ponta rápido até então não chegou, e aí o São Paulo resolveu que se for para gastar uma grana alta em mais algum jogador, vai ser o ponta rápido e não outro jogador que tem a mesma característica e joga na mesma posição, que era o caso de Nicão e Marlos. E aí eu vi sendo noticiado que o Marlos teria recusado a proposta do São Paulo. Essa recusa basicamente foi essa demora dele para resolver isso, porque ele estava querendo também retornar para o Atlético Paranaense, que não tinha interesse no jogador. Agora nós vamos falar aqui a respeito de Luiz Henrique, de Barcos, de Douglas Costa, da fala do Júlio Casares e muito mais. Mas antes eu vou pedir para você deixar o like. Deixa o like aí, que o seu like é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube, beleza? Não leva nem 2 segundos e você me ajuda demais a crescer por aqui. A fala hoje do presidente Júlio Casares na apresentação do Patrick foi a respeito dos reforços. Basicamente o que ele falou foi que o São Paulo, nesse momento, encerra, entre aspas, o ciclo de contratações. Isso porque daqui a uma semana, basicamente, né, praticamente uma semana, vai ter o início do Campeonato Paulista. Então, isso não é um tempo hábil de fechar com o jogador chegar aqui, já treinar e estrear. Então, o São Paulo, ele deixou muito claro que o São Paulo continua atento às oportunidades de mercado, e eu vou comentar o Douglas Costa aqui com vocês, mas que por hora teria fechado esse ciclo de contratações. Mas ele deixou muito claro que não está completamente fechado. O São Paulo conseguiu uma oportunidade, principalmente no que pede o Rogério Ceni, vai contratar um jogador. O Bruno Viana, que é o zagueiro lá que estava sendo especulado, ele foi aprovado pelo Rogério Ceni, mas ele não deve chegar. Porém, o São Paulo continua negociando por zagueiro e também, principalmente, pelo ponta rápido. Continuam negociações. O São Paulo tem adotado uma medida de cautela para que essas negociações elas não vazem, para que elas não possam ser atrapalhadas ou atravessadas. Eu vou lembrá-los aqui que o São Paulo acabou de atravessar o Internacional pela contratação do Nicão. Então, qualquer ponta que o São Paulo for atrás, o Internacional pode querer atravessar. Isso é o caso do Barcos, por exemplo. O Barcos está muito próximo de ser jogador do River Plate. Eu falei para vocês, o Internacional estava interessado e o Flamengo também estava interessado. Se o Flamengo fosse entrar com proposta, não dava para o São Paulo. O mesmo vale para o River Plate. O River Plate está montando um time muito forte, está investindo muito pesado nisso. Acabou de vender o principal jogador deles, que é o Julián Álvarez, para o Manchester City por 110 milhões de reais. Então eles estão com bala na agulha para contratação e queriam um Barco. Então não dá para disputar com esses times essas contratações. O Barco tá por detalhe para ser jogador do River Plate, descartado do São Paulo essa contratação. Outra contratação que foi descartada foi a do Luiz Henrique, que eu trouxe aqui para vocês, ex-Botafogo, que hoje está no Olympique Marseille. O São Paulo chegou a ficar bem avançado nessa negociação, só que essa contratação ela também não vai acontecer. Isso porque o Olympique Marseille, que estava inclinado a liberar o jogador, teve uma punição de contratação e não quer se livrar desse jogador agora por causa disso. Então Luiz Henrique é mais um jogador que está completamente descartado. E por último, o Douglas Costa, rapaziada. Eu trouxe isso ontem para vocês. Muita gente, inclusive nos comentários, duvidando. Eu respeito todos os comentários que são feitos nos vídeos aí de forma divergente, que vocês discordam de alguma opinião minha. Isso não tem problema. Na verdade, isso é completamente normal. E se você discorda, você tem que comentar mesmo, cara. Agora, respeito. Eu não falto com respeito com ninguém, então eu não gosto que faltem com respeito comigo. Então falaram ontem nos comentários e também lá no Twitter e também no Instagram que eu estava mentindo quando eu falei que o Douglas Costa ia rescindir com o Grêmio, apesar do post dele falando que ia continuar no Grêmio e apesar do Grêmio falando que ele ia ficar com certeza. Teve dirigente falando: olha, o Douglas Costa vai ficar aqui e é minha responsabilidade que ele fique aqui no Grêmio.
Galera, já falei para vocês, não confiem em palavras de dirigente, e eu provei aqui por A mais B que o Grêmio não tinha condição de permanecer com Douglas Costa. O grande empecilho dessa contratação dele ser o novo jogador de São Paulo é o interesse de outros clubes, principalmente de fora do país, principalmente da MLS. Hoje foi noticiado, inclusive pelo GE, verificada dessa informação hoje, depois do vídeo ontem que eu falei para vocês. Se quiser, vai lá e assiste. O Douglas Costa vai rescindir com o Grêmio. Ele não vai ser jogador do Grêmio em 2022, ele vai ficar sem contrato, e eu falei isso ontem também para vocês, que o empresário ele já entrou em contato com o São Paulo e perguntou se o São Paulo permanece com interesse na contratação do jogador. O Carlos Belmonte deu uma entrevista e ele confirmou que sim, o São Paulo pode retomar a negociação pelo Douglas Costa. Ali ficou um ar de uma coisa tipo assim, é lógico que o Douglas Costa é do nosso interesse, lógico que a gente quer o Douglas Costa, mas não vamos botar muito hype nisso aqui, né, para não iludir, para não atrapalhar o negócio. Ele vai rescindir com o Grêmio e vamos conversar. Porque uma vez que o São Paulo teria postado uma nota oficial justamente desistindo da negociação com o Douglas Costa por problemas extracampo, que eu já falei aqui para vocês que ele não tem esses problemas extracampo, principalmente gente chamando ele de baladeiro. Ele não é baladeiro. A postura do São Paulo, caso não fosse entrar novamente nessa negociação, seria falar: olha, a gente desistiu da negociação, não tem absolutamente nenhuma chance do Douglas Costa ser jogador de São Paulo. Não foi essa a postura do Carlos Belmonte, que falou em nome da diretoria. Então a possibilidade real dessa negociação ela ser retomada, e talvez aí o Douglas Costa até ser jogador do São Paulo em 2022, o que eu concordo demais. Muita gente também perguntou se ele não joga na mesma posição do Nicão. Gente, o Nicão ele pode jogar tanto pela ponta direita, como pode jogar ali pelo meio de campo, e o Douglas Costa pode jogar tanto pela ponta direita como pela ponta esquerda. Vou lembrar aqui para vocês dois lances, um deles é o gol que o Diego Souza, se eu não me engano é o Diego Souza que faz esse gol contra o Palmeiras. O Douglas Costa ele consegue ganhar uma bola perdida na ponta esquerda do campo e toca pro Douglas Costa fazer o gol. O outro gol é ainda pela Juventus, que ele faz uma jogada, uma tabela espetacular e faz um golaço pela Juventus. Então ele joga também pela ponta esquerda se precisar, joga pelo meio se precisar como camisa 10, e eu já falei para vocês, São Paulo tem um investidor, sócio.com, que vai ajudar no pagamento dos salários, já que não tem valor de transferência envolvido nessa negociação. Eu quero saber de você se você aprova a contratação do Douglas Costa, o que é que você acha das notícias que eu trouxe aqui nesse vídeo. Deixa o like se gostou, se inscreve no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.